Tudo em paz com todos? Vamos se assentar em nome de Jesus. Que alegria! Estamos mais um dia na casa de Deus, temos mais uma manhã que o Senhor nos permite, juntos estarmos para vivermos esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade, esse tempo de crescimento espiritual. E hoje é Santa Ceia do Senhor. Hoje é aquele dia maior, aquele dia de nós nos sentarmos à mesa, comemos do pão, bebemos do cálice. Hoje é dia de nós renovarmos a nossa comunhão com o Senhor e com certeza Jesus tem muitas coisas boas para fazer entre nós e Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Eu queria, sem demora, convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 17, porque por aqui nós vamos iniciar a nossa meditação no dia de hoje. Nós temos muitos assuntos importantes, meus irmãos, para poder tratar. Você sabe que Deus, Ele sempre nos fortalece em momentos de fraqueza, Deus sempre nos fortalece em momentos de batalhas, de lutas. E algumas coisas que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter em mente. Porque batalhas todos nós travamos. Travamos ou não travamos? Dificuldades, lutas, questionamentos internos, muitas coisas passam pela nossa vida. Mas o Senhor sempre nos dá direção e nos ensina como nós devemos agir, nos portar nas mais diferentes situações da vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa hora. Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8. Você pode ler comigo, por gentileza? Êxodo capítulo 17, verso 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, bem facinho de você achar. É Gênesis e depois já temos Êxodo. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Vamos ler juntos? O que diz aí? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Diga graças a Deus. Vamos ler de novo esse texto aqui? Êxodo 17, 8. Então veio e pelejou contra Israel em Refidim. Amém? Amaleque sempre vai aparecer contra as nossas vidas. Nós fazemos parte do povo de Deus. Mas Amaleque sempre vai querer se levantar contra as nossas vidas. E ele sempre vai querer se levantar em um momento em que ele acha que nós estamos fracos, em que ele acha que nós estamos vulneráveis, em que ele acha que nós estamos despreparados, desprovidos. Ele sempre vai querer se manifestar e nos atacar neste momento. Amaleque não se levantou contra o povo de Deus, senão em Refidim, ou seja, o local onde o povo de Deus estava vivendo um momento de conflito, onde o povo de Deus estava vivendo um momento de adversidade. O que é que estava acontecendo? Vamos ler dos versos 1 até o 7 para você entender o momento em que Amaleque se levantou, e aí você vai entender o momento em que o mal também sempre tenta se levantar contra as nossas vidas. Leia comigo do verso 1 em diante, diz: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Onde foi que os amalequitas atacaram o povo de Deus? Em Refidim. O que é que estava acontecendo em Refidim? O povo começou ali a reclamar porque não tinha água. Era um momento que o povo tinha sede. Eles estavam no deserto e aquele momento foi um momento que surgiu a sede. E porque ali no meio do deserto não tinha água, o que eles começaram a fazer? A reclamar. Olha o que diz o verso de número 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse:
por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veja que Refidim é o lugar onde a necessidade se manifesta. É o lugar onde a revolta, a incompreensão se faz presente. O povo sente sede, olham para Moisés, que liderava aquele povo, e falam assim: ô Moisés, e aí? Cadê a água para beber? Você é responsável, você que trouxe nós aqui. E o Moisés está dizendo o seguinte: mas peraí, por que vocês estão bravos comigo? Por que vocês estão bravos com o Senhor? Não tem motivos para isso. Não, tem sim, porque nós estamos com sede, nós queremos beber, nós estamos lá no Egito, foi você que nos trouxe para cá, é você que está nos guiando, resolve essa situação. Até o Moisés ficou sem saber o que fazer, a ponto de dizer: meu Deus, e agora? Esse povo vai me matar, vai me apedrejar aqui. Onde que eu vou arrumar água para esse povo, Senhor? E muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente não sabe como agir em determinadas situações. Às vezes o pastor não sabe como agir. Às vezes o marido não sabe como agir. Às vezes a esposa não sabe como agir. Às vezes o patrão não sabe como agir. Às vezes, meus irmãos, o professor não sabe como dar resposta à pergunta que o aluno fez. Tem momentos que às vezes a gente não sabe também. Mas há uma responsabilidade. Só que nem sempre há compreensão por parte das pessoas. Porque é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil afrontar, é muito mais fácil atacar, é muito mais fácil tentar responsabilizar. Então ali estava sendo um momento onde o povo de Deus não estava unido, onde as pessoas não estavam unidas, mas era um lugar onde as pessoas estavam divididas. O que foi que Amaleque fez? Porque viu que havia uma necessidade, viu que havia um problema, viu que havia uma carência, ele decidiu o quê? Atacar. Foi em Refidim. Isso é tática do diabo. Marca Êxodo, que eu já volto. Vamos para Mateus capítulo 4. Vamos entender isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versos 1 e seguintes. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 e seguintes. Olha o que diz o texto sagrado. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Vamos fazer um paralelo. Qual foi o momento que os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus? No momento que eles estavam com sede, reclamando e murmurando, tinha uma necessidade. Agora, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali seria tentado pelo diabo. Não é que o Espírito nos conduz para a tentação, o Espírito nos conduz, mas na condução do Espírito, sempre vão haver, por conta de necessidades, ações de Satanás.
Então entenda Amaleque como o diabo. Qual foi o momento que o diabo tenta Jesus? Foi no momento em que Jesus teve fome, uma necessidade. Foi no momento que surgiu uma necessidade. E aí, meu irmão, é onde vem a tentação. É onde Satanás se levanta, porque ele acha que essa vulnerabilidade vai levar você à destruição. Uma coisa você precisa ter em mente, meu irmão. Não são as batalhas da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida que vão te impedir de poder avançar ou de ser a bênção que Deus te chamou para ser. O fato de você enfrentar uma luta, uma batalha, uma adversidade, isso não faz você menor ou lhe impede de ser a bênção que Deus te chamou para ser. As lutas, elas não nos fazem menores diante de Deus. As lutas às vezes fazem com que as pessoas te julguem por elas. Só que as lutas não te desqualificam. O que desqualifica o Filho de Deus é o pecado. Luta não desqualifica um Filho de Deus. Batalha não desqualifica um Filho de Deus. Opressões, calúnias, difamações, afrontas, não desmerecem um Filho de Deus. Diante das pessoas bobinhas pode ser. Mas diante de Deus não, espiritualmente não. O que faz com que o Filho de Deus seja desqualificado é o pecado. Se ele tiver, aí, meu irmão, ele vai ser vulnerável. É por isso que muitas vezes, para a pessoa que serve na obra de Deus, seja um pastor, seja um obreiro, seja um ministro de louvor, seja um líder ministerial, ou alguém que ajuda na obra de Deus, alguém que é uma professora da escolinha das crianças, alguém que trabalha com jovens, enfim. Às vezes você está passando lutas. Às vezes o líder do ministério do casal está enfrentando um problema no casamento. Começou a haver ali uma discordância entre marido e mulher, Não é o fato de você passar uma luta que diz que você não pode estar à frente daquele ministério. Mas se você estiver em pecado, aí não pode. Porque isso te desqualifica. A luta não. Porque Jesus disse, digo fraco, eu sou forte. A diferença, meu irmão, é que quando Amaleque se levanta, quando o diabo se levanta, aquele que é de Deus não se encolhe. Aquele que é de Deus se posiciona. E talvez Amaleque possa estar se levantando contra a sua vida. Talvez você possa estar vivendo um momento na sua vida conjugal, onde Amaleque está se levantando. Você não está se sentindo amado, não está se sentindo amada, não está se sentindo cuidado, zelado pelo seu cônjuge. Estão havendo algumas divergências entre vocês por causa de dinheiro, por causa de horário de trabalho, por causa de documentação, por causa de fé. E aquilo está abalando, aquilo está trazendo desencontros na sua vida. E Amaleque se levantou. Aí já começa a vir aquele pensamento, larga, separa, abandona, não sei o quê, aquele nervosismo. Essas coisas acontecem. Talvez financeiramente Amaleque está se levantando. Surgiu alguma coisa para você pagar, ou teve uma entrada menor, alguém não te pagou, aumentou um valor de algo que você não contava, você teve que ajudar alguém lá no Brasil que necessitou, e isso te descapitalizou de alguma forma. Você está fazendo um investimento para poder levar sua empresa para um nível maior, só que naquele momento que você fez o investimento, você contava que você teria uma resposta rápida e não teve, então apertou porque você usou seu capital de giro, e aí Amaleque se levanta. É nesse momento que Amaleque se levanta, que eu e você que somos de Deus não podemos recuar. Quando o diabo tenta Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus se calou? Não. Jesus se posicionou. E é isso que eu e você temos que fazer. Ah, mas ele era Jesus. Mas Moisés não era Jesus. Mas toda pessoa que é de Deus age como Jesus age. Vamos voltar para o texto de Êxodo e vamos entender isso. Depois eu ainda volto para Mateus. Vamos lá. Estou fazendo um paralelo desses dois eventos para você entender. Êxodo 17. Verso de número 9 agora. Êxodo 17, verso de número 9. Diz, pelo que disse Moisés a Josué,
escolhe nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Quando Amaleque se levanta, mesmo diante daquela opressão das pessoas, Moisés, cadê a água? Estamos com sede. Não? No meio da luta, está lá Amaleque se levantando, é mais um problema. A gente costuma dizer o seguinte, né? Parece que quando vem o problema, vem tudo de uma vez só. Né? Minha avó diz assim, miséria pouco é bobagem, meu filho. Então, quando a gente parece que vem tudo de uma vez só. Então, naquele momento, meus irmãos, qual que é a postura de um filho de Deus? Ele tem que se posicionar, não se intimidar, mas ele precisa enfrentar. Moisés, quando levanta os amalequitas, a primeira coisa, ele chama Josué e ele diz, nós vamos enfrentar. Mas nós vamos enfrentar de duas maneiras. E é isso que eu quero que você entenda. Primeiro, você vai separar homens e você vai para a guerra. Você vai separar pessoas e você vai para o embate físico. Você vai separar pessoas e você no campo de batalha vai enfrentar cara a cara esses inimigos. E eu vou subir no alto do monte e ali eu vou estar clamando a Deus. Porque quando Amaleque se levanta, você precisa caminhar por essas duas frentes. Uma é a frente espiritual. E outra são as ações no mundo natural. Eu não estou falando de agir naturalmente, mas eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de fé e de obras. Essas coisas caminham juntas. Eu estou falando que nós temos que lutar na presença de Deus, mas nós temos que lutar. E quando eu não trago estas duas coisas de forma conjunta, eu erro. Quando Jesus foi tentado, e o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que é que Jesus faz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Jesus estava fazendo o que esses 40 dias que ele estava no deserto? Ou seja, se consagrando na presença de Deus. Mas no momento que Satanás vem e o desafia, o que ele faz? Ele responde. Ele vai para o diálogo. Ele não ficou no silêncio. Ele disse, está escrito. Então é claro que a postura de Jesus ela é espiritual, mas ela é natural no mundo físico. Porque é dessa forma que você enfrenta o mal. É dessa forma que você enfrenta Amaleque. Tem muita gente que simplesmente, quando vem o problema, se retira e vai orar. Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá uma forma de eu poder ter esse dinheiro para eu pagar essa conta. Deus, muda a vida e o coração dessa mulher, muda a vida e o coração desse homem. Você tem que fazer isso. Só que, se é uma questão financeira, você está pedindo que Deus te abra as portas, que Deus te dirija. O que é que na prática você vai fazer para mudar aquela situação? Você tem que conversar com o credor, pedir um prazo a mais, porque senão os juros vão começar a vir. Você tem que tentar renegociar aquela dívida, ou aquele pagamento, buscar um prazo, ou buscar um perdão em relação àquilo. Se você vê que não tem dinheiro entrando, de onde não entra, não pode sair. Você precisa ajustar as suas contas, precisa chamar lá o contador ou você mesmo. Espera aí, deixa eu ver. Se está entrando 10, eu não posso gastar 10 e nem 11. Não, espera aí, eu estou sendo fiel com o meu Deus, porque senão o devorador vai estar agindo. Então eu tenho que me acertar em relação a todas as coisas. E Deus, se tiver que enxugar os gastos aqui, eu vou enxugar. E se eu tiver que reduzir equipe, eu vou precisar reduzir. Porque eu tenho que ter algumas ações agora que são coerentes, porque senão não resolve. E outra coisa,
Eu não posso continuar gastando com coisas que são supérfluas. Então eu preciso saber discernir o que é supérfluo e o que não é, para que eu possa agir e fazer os ajustes necessários. Eu estou orando para Deus mudar minha mulher, para Deus mudar meu marido, mas qual é a atitude que eu estou tendo para que eu transmita essa fé que eu tenho? Eu também estou mudando algumas ações minhas em relação ao meu cônjuge? Eu estou conversando, dialogando? Eu estou de alguma forma me aproximando, tentando compreender as necessidades reais? Então você entende? Não é fazer só uma coisa, eu tenho que fazer ambas as coisas. Não é só eu também querer agir de forma natural e humana, porque aí também eu não vou conseguir, que é o que muita gente que não conhece a Deus faz. Deixa eu fazer o curso aqui, deixa eu fazer o treinamento ali, deixa eu fazer. E se só essas coisas naturais resolvessem, todos esses cursos que muitos fazem, todos esses treinamentos que muitos fazem, seriam suficientes para que a vida tivesse totalmente mudada. E não estão. Porque não é o natural do homem. Você entende? Então quando Amaleque se levanta, o que é que Moisés, que tinha liderança, faz? O mesmo que Jesus mostrou quando foi tentado. A batalha, o enfrentamento vai existir e tem que existir, mas ele vai ser de forma espiritual e ele vai ser de forma plena no meu dia a dia. E aí olha o que ele fez, continuando, versículo de número 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Diga graças a Deus. Não basta só saber que tem que ser feito, é necessário fazer. Moisés dá a orientação, mas a orientação foi seguida à risca. Não basta saber que tem que orar, meu irmão. Não basta saber que tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Não basta saber que precisa se posicionar, tem que se posicionar. Nós não podemos ser pessoas de teoria apenas, onde a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tem muita gente que sabe que tem que mudar hábito alimentar, tem muita gente que sabe que tem que tomar algumas ações na vida, tem muita gente que sabe que tem que fazer alguns ajustes, mas tem muita gente que é demorado para fazer. É demorado. Uma vez, eu passei por uma situação que realmente fez todo sentido. Eu fui fazer um exame regular de saúde, né? Para ver como é que estava. Fazia muitos anos que eu não fazia. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos sem fazer um exame. E aí eu fui fazer um exame. Fui no hospital aqui e pedi para fazer um check-up geral. Eu queria ver como é que estavam as coisas. Acho que mais de 10 anos. Foi muito tempo. E aí eu cheguei, fiz lá todos os exames, enfim, peguei lá todos os resultados, graças a Deus estava tudo bem. Mas sobrepeso. E aí o doutor disse assim, você quer passar por uma nutricionista? Porque isso pode te ajudar, né? Fazer algumas mudanças e tal. Eu disse, claro, quero sim. E aí, ok, fui lá na nutricionista no dia. Quando eu sentei, a nutricionista falou bem assim para mim. Ela disse assim, você é pastor, eu estou vendo aqui, né? Eu disse, sim, sou. Ela, que bom. Bom falar com o pastor, porque o pastor vai entender bem o que eu quero dizer. Eu já comecei a prestar atenção, né? Aí ela me perguntou assim, pastor, antes de qualquer coisa, o senhor atende pessoas todos os dias também, não atende? Com problemas? Eu disse, atendo. E ela disse, quando o senhor atende uma pessoa e o senhor dá uma orientação para ela, o senhor ensina o que tem que fazer. Se essa pessoa voltar numa consulta com você, no escritório com você, depois de 5 dias, de 10 dias ou de 15 dias que o senhor determinar, e a vida dessa pessoa não mudou, não aconteceu, qual a sua conclusão? Eu disse que ela não fez o que eu orientei, porque se ela fizesse,
ela teria sucesso. Aí ela falou assim, pois bem, pastor, se o senhor voltar aqui e não acontecer, é porque o senhor também não fez o que eu orientei. Ela falou, agora nós vamos começar a nossa consulta. Ela colocou numa situação que falou assim, não tem jeito, né, irmão? Ela, como diz hoje, ela me apertou sem me abraçar, né? Então, às vezes a gente sabe, meus irmãos, o que tem que fazer, a gente sabe a teoria, a gente sabe o certo, mas nem sempre nós fazemos aquilo que é certo. A gente é aquele lado meio teimoso, às vezes, de ser, né? Meio resistente. O homem, às vezes, é meio resistente. Ele quer mudança, ele quer transformação. O marido quer chegar em casa, a mulher quer chegar em casa, quer ver um lar abençoado, quer ter um ambiente de paz. Só que muitas vezes não demora para tomar algumas ações para que isso aconteça. A gente quer que a empresa que a gente abriu avance, a gente quer ver, sabe, financeiramente as coisas avançarem, a gente quer ter estabilidade, tranquilidade, a gente quer poder, quando quer viajar, ter dinheiro, quando quer comprar alguma coisa, ter condição, se tiver uma emergência, poder suprir, mas às vezes a gente demora para fazer algumas coisas. A gente quer ver, meu irmão, o trabalho que a gente desenvolve, a gente quer ver a igreja que a gente está a crescer, a gente sabe que a gente tem que evangelizar, a gente sabe que é ovelha que gera ovelha, só que nem sempre a gente gera. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos isso. O Josué, quando recebeu a orientação de Moisés, de imediato ele fez. E o Moisés, que disse que iria ir para o monte, ele foi ou não foi para o monte? Foi. Então tenha isso no coração, não seja lerdo para agir, não seja demorado para agir, não seja devagar para agir. Não saiba o que é certo, mas continue fazendo errado. Saiba o que é certo e faça o que é certo. Porque o Amaleque se levantou e o Amaleque não está brincando. O Amaleque não foi ali só para assustar o povo de Deus, ele foi ali para acabar com o povo de Deus. O diabo não foi ali, meu irmão, só para dizer que tentou Jesus ou para vê-lo pessoalmente, não. Ele foi ali porque ele queria envergonhar o Filho de Deus e fazer com que o plano de Deus fosse jogado por terra. E um simples descuido de Jesus ali jogaria o plano de Deus todo por terra. Porque não se esqueça que foi a partir dessa tentação que Jesus iniciou propriamente o seu ministério aqui na terra. Então, se Jesus fracassasse ali, todo o propósito de Deus teria sido jogado por terra. Então é nessa hora que Amaleque se levanta, quando você tem sede, quando você tem fome. Mas se você entender que você tem que se posicionar e fazer o que tem que ser feito, você vai avançar. Josué foi para a batalha e Moisés foi para o alto do monte. E aí olha o que aconteceu, continuando. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Diga glória a Deus. Aqui algumas coisas importantes. Quando Moisés sobe ao monte, Moisés faz o quê? Levanta as suas mãos. Moisés se entrega a Deus por completo. Entrega aquela causa e aquela batalha a Deus. Ele se rende ao Senhor. Quando eu e você, meu irmão, estamos travando uma batalha, nós temos que entender que a gente precisa também estar com as mãos erguidas, ou seja, a gente precisa estar numa entrega total a Deus. Não é dizer assim, Deus, toma, mas é poder fazer isso de uma forma especial. É poder fazer isso de uma forma plena. Tem que haver essa entrega. Alguém tem uma nota de $100 aí? Alguém tem? Você pode dar para mim aqui, por favor? Alguém pode me dar uma nota aqui de $100, por favor? Não quero de 1 não, quero de 100 mesmo, viu? Obrigado, irmão. Aí, que bom.
Alguém está querendo $100? Pode vir aqui pegar quem quer. Pode vir aqui. Ele me entregou com facilidade? Eu entreguei para ela com facilidade? Não. Quem é eu e você em relação a Deus? Aquele que entrega com facilidade? Ou aquele que reluta para fazer a entrega? Eu acho que o irmão quer que você devolva para ele, viu? Quem somos nós nessa entrega? Às vezes essa relutância que nós temos, meus irmãos, às vezes nos impede. O Moisés fez o quê? Ele sabia que o Senhor precisava estar à frente dessa batalha, porque Ele é o Senhor dos exércitos e Ele não perde batalha. Como é que nós temos nos entregado para Deus, meu irmão, em relação aos amaleques que se levantam? A gente tem gastado o nosso tempo diante de Deus? Senhor, toma a vida do meu marido, toma a vida da minha mulher, Senhor, toma as minhas finanças. Meu Deus, esse momento imigratório nesse país, toma, Deus, essa causa nas tuas mãos. Quem dirige a minha vida é o Senhor, quem está à frente é o Senhor, quem está à frente desse processo é o Senhor, quem está à frente das autoridades é o Senhor, quem levanta reis, estabelece reis é o Senhor. Em relação a esses conflitos internos que a gente vive, que Amaleque se levanta, como é que nós nos posicionamos? Faz uma entrega total, meu irmão. Não fica resistindo. Não saiba só que tem que fazer, mas não faz. Responda para você, não responda para mim. Quantas vezes nesta semana que passou você abriu a tua Bíblia para ler, mas não lê igual ler um livro, leu ali e está tudo certo, mas lê mesmo com meditação. A ponto de dizer, Deus, fala ao meu coração. Não responda para mim não, responda para você. Quantas vezes, meu irmão, você dobrou os seus joelhos nessa semana mesmo, batalhando por uma causa em Deus? Você sabe que você precisa de uma resposta, de uma saída, de uma solução, de uma mudança, mas você em Deus travou essa batalha. Tem que levantar as mãos, meu irmão. Tem que levantar as mãos. Porque à medida que ele levantava as mãos, o que acontecia? O que acontecia quando ele levantava as mãos? Josué prevalecia. As nossas ações naturais só vão ter resultado se Deus estiver agindo. É por isso que eu disse a você, são duas frentes. Nós podemos fazer a natural. Vale a pena o curso, vale a pena o treinamento, vale a pena o certificado, vale a pena o diploma, vale a pena fazer o que o conselho do profissional disse, vale a pena usar da experiência que eu tenho, só que isso é limitado. Se Deus não estiver agindo e a bênção dele tiver, todo esse esforço humano natural não vai dar o resultado necessário. Pode me ajudar, pode me dar condições de galgar alguns passos, mas não vai me dar a vitória completa que eu preciso. Pode amenizar a situação, pode fazer com que, eu comprei um presentinho para minha mulher, dei para ela, ela gostou demais, aquela noite foi maravilhosa, e depois? Aí eu me acomodei porque aquela noite foi maravilhosa, mas e depois? O relacionamento se reduziu só uma noite maravilhosa, e o outro dia, e daqui uma semana, e daqui um mês, aí já começa de novo a briga, já começa de novo o desentendimento. Então, não é humanamente falando, porque se humanamente falando as coisas resolvessem, Jesus não precisaria ter vindo aqui, Jesus não precisaria ter morrido, bastaria apenas as ações naturais. E quantos profetas não falaram, não instruíram, chances que Deus deu ao homem, resolveu? Não, teve que Jesus vir. Teve que Jesus, meu irmão, estar presente. Então veja, à medida que ele levantava as mãos, o povo prevalecia. A batalha de Josué, a espada, o escudo, as ações que ele estava tendo no campo de batalha, estavam sendo bem-sucedidas. Mas no momento que ele abaixava a mão, aí o inimigo prevalecia.
Então, às vezes, todo o nosso esforço não dá resultado por isso. Porque às vezes você está trabalhando muito, você é trabalhador, você acorda cedo, você dorme tarde, você não é preguiçoso, você é um cara que vira à noite se precisar. Meu irmão, você agarra o boi pelo chifre de verdade, só que você não ora. E aí você está cansado, porque no teu trabalho todo, você está lá, até está ganhando um pouquinho mais de dinheiro, até as coisas estão avançando, só que você não tem tempo para orar, buscar de Deus. E aí chega um momento que a coisa não está dando, já não está conseguindo pagar as contas, já não tem mais tempo para estar com a mulher, não tem mais tempo para estar com os filhos, você fica estressado por causa disso. E aí você chega em casa, você está tão morto que você quer deitar e dormir. E você quer uma mulher para ficar fazendo massagenzinha no teu pé, só que a mulher quer falar com você. E aí você está sem paciência de ouvir, porque você está esgotado. E aí é onde começam as brigas. Então, meu irmão, não pode baixar as mãos. Não pode parar de orar, não pode parar de ter comunhão com Deus, não pode parar de viver uma vida, não pode parar de vir para a igreja. Pastor, mas domingo é o único dia que eu posso descansar até um pouco mais tarde. Só que domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de você buscar renovação de forças no Senhor. Porque quando você busca, até o pouco tempo que você tem é recompensado pelo Senhor. Porque aí você acha que dormir 8, 10 horas, 12 horas, não, aquele dia eu vou embernar, meu amigo, igual o urso, né? Aí que você acorda tudo moído, você fala, por quê? Só que você continua cansado, porque é um cansaço lá no espírito, esse é só Deus que pode restaurar. Então não dá para inverter as coisas, não baixa a guarda, meu irmão, não baixa a guarda. Outra coisa que eu vou dizer para você, valoriza cada parte do culto. Põe uma coisa no teu coração. O culto começa às 10 horas da manhã. Para de chegar às 10h15. Para de chegar às 10h20. Para de chegar às 10h30. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus habita no meio do louvor. Tem um grupo de pessoas aqui na igreja, que você vê aqui, ó. Eles vêm aqui de quinta-feira. Eles ficam aqui 3, 4 horas ensaiando. Eles ficam no grupo mandando mensagem entre eles, dizendo, vamos ministrar esse louvor. Passam a semana inteira ouvindo tudo aquilo, para poder chegar aqui na igreja e conduzir a igreja à presença de Deus. Fazer um trono de louvores para que Deus possa sentar nesse trono e habitar. Ele habita no meio dos louvores do povo. Mas às vezes, pessoal, a gente chega e tudo isso que foi preparado com amor para conduzir a gente a Deus, a gente chega e quer que a porta esteja aberta e nem sempre a porta vai estar. A gente quer sentar na primeira fila e nem sempre vai dar. Nós ficamos para trás. Há um porquê você ter um tempo de louvor e de adoração. Há o porquê você se conectar com o Pai, se Ele habita no meio dos louvores do seu povo, então eu quero estar no meio desse louvor. Não baixa a mão, meu irmão, porque quando a gente baixa a mão, a habilidade não é suficiente. Quando a gente baixa a mão, o esforço físico não é suficiente. Mas aí ele levantava, e aí prevalecia. Só que chegou um momento que ficou pesado. E aí eu quero te falar uma coisa. Há um valor muito grande na unidade. Meu irmão, pega nas duas mãos dessa pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, é muito importante estar aqui hoje junto de você. Não, mas fala para uma pessoa só. Aí depois você vira para outra. Mas pega com as duas mãos assim na mãozinha dela. Olha no fundo, eu falei, meu irmão, é muito importante estar aqui hoje com você. Fala isso para ela. Fala isso para ela. Meu irmão, é importante estar aqui com você hoje. A unidade é importantíssima. Sozinho, meu irmão, a gente não vai para lugar nenhum.
Se o Moisés estivesse sozinho naquele monte, quando a mão dele cansou, e ele não tinha mais forças para ficar com a mão levantada, o que ia acontecer com o povo de Deus? Ia perder a batalha. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com Arão e Hur. E quando Arão e Hur perceberam de que ele não estava mais aguentando, eles foram de um lado, um pegou na mão direita, outro pegou na mão esquerda e levantaram a mão dele e ficaram. Só que chegou uma hora, meu irmão, que as mãos do Arão e Hur também estavam cansando. Aí o que eles fizeram? A mão desse homem não pode baixar. Essa comunhão com Deus não pode deixar de ter. Nós não viemos aqui, meu irmão, para ser papagaio de pirata. Nós não viemos aqui só para sair na foto. Nós estamos aqui para somar. Pegaram uma pedra, botaram uma pedra, vamos dizer que isso aqui seja uma pedra, apoiaram a mão deles aqui, pegaram a mão do Moisés, seguraram. E à medida que eles fizeram isso, Josué teve capacidade, força e habilidade e renovação de Deus, e eles venceram o inimigo. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. É melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta. É melhor ser 2 do que 1, porque no frio ambos se aquecem. É melhor ser 2 do que 1, meu irmão, porque se alguém vem contra você, você vai ter mais força para resistir. Não é verdade? É melhor ser 2. É melhor ser 2. Com 1 dá para ir? Até dá. Mas não é melhor ser 2? Não? Quando está sozinha lá, Joceleia com os 3, Jesus. Quando o Joaquim está junto, graças a Deus, né? É desse jeito, pessoal. Ajuda. Quanto mais gente tem, o que é? Melhor. Quando vem a mãe do Brasil, é dobrada, né? Por quê? É mais gente na casa para cuidar, para ajudar, para dar força. Meu irmão, é isso. É por isso que igreja é isso. Não é templo, pessoal. Não é templo, não é espaço físico. Igreja é isso aqui, ó. Essa unidade nossa. É juntos estamos orando, é juntos estamos batalhando, é juntos estamos incentivando um ao outro, encorajando um ao outro, estendendo a mão para um para o outro, vendo a necessidade do irmão e suprindo a necessidade. Estou lá em momento difícil, o que a gente pode fazer, irmão, para poder dividir essa carga aí? Porque vai ficar mais leve. Coitado de quem está sozinho. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se afasta, é Provérbios 17, aquele que se afasta, busca os seus próprios interesses, insurge contra a verdadeira sabedoria. Qualquer pessoa que se afasta, essa pessoa, meu irmão, ela não está bem, porque ela está buscando os próprios interesses, ela não quer caminhar em unidade, ela não quer caminhar junto, ela acha que sozinha ela vai conseguir. Ai de quem está só. Assim eles prevaleceram. Meu irmão, valorize a unidade, valorize o ser igreja. Não queira viver uma vida caminhando sozinho. Valorize a comunhão. Isso é fundamental nas nossas vidas. Amém? As 2 coisas apenas que eu quero dizer para terminar. Volta lá para o capítulo 17, verso de número 13. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração
em geração. Duas coisas que eu quero destacar, meu irmão. A vitória sempre vai ser o testemunho que não somente encoraja a nós, mas que encoraja a outros que nos conhecem. Por isso, meu irmão, a tua vitória é importante. Ninguém glorifica a Deus com mesa vazia. Ninguém glorifica a Deus com derrota. Mas quando a mesa está farta, quando a vitória existe, você dá o verdadeiro louvor a Deus. Quando eles prevaleceram, Deus disse: isso vai ficar de memorial. Isso é testemunho. E avisa aí para o Josué, porque Deus sabia que Josué seria o sucessor. Avisa para ele que os amalequitas não vão mais existir, serão riscados por mim. Por que ele está dizendo isso? Porque os amalequitas poderiam se levantar em qualquer outra situação, mas toda vez que se levantassem seriam derrotados, porque Deus havia prometido. O que isso importa para nós é que Satanás pode continuar tentando agir da mesma maneira que ele agiu lá em Refidim, que ele agiu no alto do monte. Quando perceber que há uma necessidade, que há uma fraqueza, que há uma batalha, que há uma luta, e ele acha que ele vai usar desse momento que você aparentemente está fraco, está vulnerável, está em desvantagem para poder lhe atacar, mas quando há em memória na sua vida que esse Deus que agiu lá atrás, que agiu em Jesus, ele continua agindo hoje, quando há na sua mente que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, você respira fundo e fala: está batendo na porta errada, Satanás. Você está achando que por conta dessa batalha que eu estou passando aqui, eu vou me intimidar, eu vou parar? Você quebrou a cara. Eu vou subir no monte de Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e da mesma forma que eu venci ali, eu vou vencer aqui de novo em nome de Jesus. Você tem essa confiança. Isso é testemunhar a memória. Quem aqui já foi abençoado por Jesus? Levanta a mão assim, ó, balança a mão assim. Se alguém falar para você que Jesus não abençoa, você vai dizer o quê? Abençoa? Mas como é que abençoa? Porque abençoa minha vida. Se alguém chega para você, você que teve a vida transformada, fala: Jesus não transforma. Se alguém falar para você que Jesus não cura, se você já foi curado, você vai dizer o quê? Cura, porque eu já vivi isso na minha vida. Eu já provei do poder de Deus. Eu já vivi livramento. Que história é essa que não cuida? Lógico que cuida. Então quando você, meu irmão, vive isso na vida, você não se acovarda diante de Amaleque, mas você vai diante do outeiro de Deus, você vai para o campo de batalha e você vence. Isso é memorial. Quando teus filhos passarem por um momento de luta, você vai dizer: meu filho, faça assim, assim, assado. Mamãe, papai passou por isso, fizeram assim, Deus deu a vitória, Deus vai dar para vocês também. Isso é memorial eterno. Isso passa de geração em geração, meu irmão. E quando você faz isso, o nome do Senhor, meu irmão, prevalece na sua vida. Um dos nomes redentores de Deus foi estabelecido naquele lugar. Que nome? Jeová Nissi. Naquele momento que Moisés constrói o altar, Moisés, ele clama: Jeová Nissi. O que isso quer dizer? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Quem me fez triunfar foi o Senhor. Quem me faz triunfar é o Senhor. E a bandeira que é hasteada na minha vida em tudo é a bandeira do Senhor. Porque Ele me faz triunfar, Ele me faz avançar, Ele me faz crescer, Ele me faz progredir, Ele me faz prosperar, Ele me faz viver restauração. É essa bandeira que você tem que andar com ela hasteada na sua vida, meu irmão. E não é a meio mastro não, viu? É no topo. É dessa forma. Eu não sei quantos amaleques se levantaram ou têm se levantado, mas eu sei que a bandeira do Senhor hoje vai ser hasteada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Deus, Ele é maravilhoso.
Glória a Jesus por isso. Você pode pôr as duas mãos no seu coração. O pastor John e o pastor Gilbert vão conduzir essa oração, meu irmão. E eles vão nessa hora clamar. E eles vão nessa hora levantar a voz, porque se Amaleque se levantou, Amaleque vai cair. Nós vamos na presença de Deus e nós vamos em oração. E o bom Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora, coloca a mão no coração em nome de Jesus. Os pastores já entram orando, já entram clamando a Deus em favor da tua vida. Pai, hoje é um dia mais do que especial. E meu Deus, eu me uno com os teus servos aqui no altar. Porque meu Pai, um coloca 1000 para correr, 2 colocam 10.000 para correr. Meu Deus, quantas situações têm acontecido e têm se levantado em nossas vidas, mas meu Pai, hoje nós entendemos, e nós queremos diante de Ti nos posicionarmos, queremos diante do problema e das circunstâncias nos posicionarmos, e temos a certeza, Pai, que o Senhor vai agir nessa hora. Em nome de Jesus, estamos aqui nessa fé, unidos debaixo da bandeira do nosso Senhor, que nunca perdeu e nunca vai perder. Em nome de Jesus, Pai, você conhece todas as coisas, Pai, e você já sabe que a vitória é nossa em seu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, pode ser qualquer batalha, qualquer opressão, não importa, o que importa é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, agora determinamos a vitória, Pai, e falamos agora que vai restaurar todo relacionamento, todo casamento que está com fraqueza agora, Pai, toda casa de contenda, em nome de Jesus declaramos a paz lá, Pai, em nome de Jesus, versículo agora, Pai, todo lar, todo emprego, Pai, todo projeto, toda empresa, Pai, que o povo pode ter essa abundância, pode ter essa prosperidade, Pai, pode ter certeza, Pai, que Jeová Jireh, o Deus vai providenciar, que eles não vão ficar fracasso, que não vão ficar frouxo, Pai, mas é um povo abençoado, Pai, um povo que você trouxe aqui para exaltar, para brilhar, de ser aquela luz, Pai, em nome de Jesus, Pai, cai por terra agora, Pai, todas as flechas de Satanás, todo espírito de enfermidade, toda doença, Pai, toda dor de coluna, Pai, tudo que está dentro do povo, Pai, ficar com dor, impedindo ele de trabalhar, impedindo de ter sossego, Pai, cai por terra agora, e determinamos a restauração agora. O povo está aqui clamando para a tua família, está clamando para a tua esposa, está clamando para o teu filho, está clamando para todo mundo, Pai, e te declaramos agora: Satanás, você vai sair agora, você vai sair desse corpo, vai sair dessa casa, vai sair dessa comunidade, vai sair dessa família, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós entramos em batalha nessa manhã, porque nós temos o nome do Senhor a nosso favor. Igreja, ora perante Deus nesta manhã, entra, apresenta a tua causa a Ele, porque Ele é o seu Jeová Nissi, a bandeira que você precisa para vencer este inimigo. Se o inimigo tem se levantado contra você, é uma certeza só: nós não arredaremos o nosso pé, porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é sua, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, porque nós temos um Deus que é maior, nós temos um Deus, ó Pai, que está ao nosso favor, como estava Arão e Ur ali naquele monte, levantando a mão de Moisés, e vitória. Por isso nós também levantamos a nossa mão neste momento, ó Deus, para dizer a todo o nosso inimigo: sai em retirada, se levanta daí, sai toda enfermidade, sai toda doença. Pai, nós cremos que o Senhor está em nosso favor, nós cremos que nós estamos ouvindo a Tua voz nesta manhã, com clareza em nossos ouvidos, ó Deus, para dizer: o inimigo já está derrotado, já está debaixo dos nossos pés, já está batendo em retirada tudo aquilo que se levanta contra a Tua igreja. Pai, oramos nesta manhã, entramos diante de Ti, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor está maior em nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o Jeová Nissi, é aquele que tem se levantado em nosso favor, é aquele que tem se levantado em nossas causas, é aquele que tem nos dado a vitória. Por isso eu lhe peço, ó Deus, dá a vitória a este homem nesta manhã, este homem que tem lutado toda manhã, tem lutado contra os inimigos.
Pai, o Senhor é um Deus que está em nosso favor. Por isso, ó Deus, levanta esta bandeira bem alta em nosso nome. Levanta a tua bandeira bem alta pela igreja. Levanta a tua bandeira bem alta na vida desta mulher, na vida desta família, na vida desses adolescentes. Pai, nós temos um Deus que escreveu bem claro que seria a nossa bandeira, que seria em nosso favor em momentos difíceis. Pai, é este Deus que nós clamamos desta manhã, é este Deus que vai estar pelejando em nosso favor. Por isso, ó Deus, nós cremos que o inimigo pode se levantar, mas o Senhor vai fazer bater em retirada, como foi dito nesse altar. Um coloca 1000 para correr, 2 coloca 10.000, a tua igreja coloca todos para correr. Não há inimigo forte que vai se levantar contra a tua igreja. Pai, nós estamos debaixo de uma palavra, a palavra que vem do Senhor, que o Senhor seria o nosso ajudador, que o Senhor seria a nossa bandeira, que o Senhor pelejaria as nossas lutas, que o Senhor estaria no alto e sublime trono, com as mãos levantadas em nosso favor. Por isso, Deus, dá a vitória à tua igreja, dá a vitória a este homem, dá a vitória a esta mulher, dá a vitória àquele que clama nesta manhã, aquele que está clamando pelo milagre, ó Deus. Hoje é o momento do milagre acontecer, é que o momento é agora, Deus, que nós cremos num Deus forte, nós cremos num Deus inabalável, que vai se levantar, que vai estar presente nas nossas vidas, que vai estar presente nesse momento mais difícil. É o Senhor que abre as cadeias, é o Senhor que coloca livre os que estão encarcerados, é o Senhor que traz saúde ao enfermo, é o Senhor que dá presente àqueles que estão distantes. Pai, nós clamamos, crendo que o Senhor há de dar vitória em nome de Jesus. Sim, meu Pai, essa é a confiança que temos no Senhor, de que o Senhor, meu Deus, está agindo, está atuando, está movendo e está conduzindo o teu povo a viver a plenitude do que o Senhor tem preparado para eles. Por isso nós colocamos, ó Santo Deus, tudo nas tuas mãos e nós te agradecemos, meu Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a estarmos atentos àquilo que nos é dado para fazer, porque muitas vezes, Deus, ficamos atentos, olhando para o lado, conversando e não prestamos atenção, Senhor. Ajuda-nos a fazer as coisas com antecedência, para não querer ficar fazendo na hora, em vez de ajudar a prejudicar as coisas. Meu Deus, dá-nos esse discernimento, porque não queremos ser aqueles que toda hora tem desculpas, toda hora, meu Deus, tenta justificar, mas nós queremos ser aqueles, meu Deus, que fazem aquilo que precisa ser feito com coerência, com constância, meu Deus, aqueles que fazem as coisas que precisam ser feitas, Deus, de forma a ser feita. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a termos essa maturidade, Deus, e a compreendermos isso, para que as coisas caminhem, Senhor, de uma forma que seja plena, e isso para a tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, mova-te na vida de cada um dos teus filhos que estão clamando, que estão orando, que estão buscando, que estão, meu Deus, determinando, e que a vitória do Senhor seja, meu Deus, abundante, e isso, Senhor, é para a tua glória. Levante as mãos aos céus, comece a agradecer o Senhor. Levante as mãos aos céus e comece a declarar que o Senhor é a tua bandeira. Começa a levantar as mãos aos céus e começa a cravar essa bandeira em todas as áreas da tua vida. Oh, crava essa bandeira do Senhor no teu casamento, crava essa bandeira do Senhor na tua casa, crava essa bandeira do Senhor no teu trabalho, crava essa bandeira do Senhor no teu processo, crava essa bandeira do Senhor na tua igreja, crava essa bandeira do Senhor nessa hora. Ele é Jeová Nissi, Ele é nossa bandeira, Ele é nosso ajudador, Ele é nosso cuidador, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele digno de louvor. Eu só tinha os meus pecados, declare. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados, quem é esse? Diga, quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por nos orientar, nos ajudar e nos instruir, para que sejamos vasos de honra nas tuas mãos. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. E você que crê, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu jamais vou me intimidar diante do levante de Amaleque. Diga graças a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa fé. Ah, meu irmão, se Satanás pensava que tinha alguma chance contra mim, contra você, ele quebrou a cara. Porque nós estamos bem instruídos e glória a Jesus por isso. Sente-se em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ceiar, daqui a pouco nós vamos ter o nosso momento máximo de comunhão com Deus. Jesus é maravilhoso. Você que nos assiste nessa live ou nos ouve na nossa rádio, eu quero lhe encorajar a estar na casa de Deus. Todo domingo, 10 horas da manhã, um culto muito especial. Todas as quartas e sextas, quartas no clamor pela família, sexta por cura e libertação. Fica o convite para você estar na casa de Deus. Continue firme com o Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos, meus